a letra é assim, ó. Vindo sombras escuras nos teus caminhos, ó, jamais desanimes. Canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente e alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verá que um arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de lutas, cheio de amargor, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor. E de tudo que sofres, esquecer-te-ás, fruirás doce calma, se tiveres paz. Vem após negra noite, a aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, pois tu vencerás, fugirão as tristezas, se tiveres paz. Mas eu achei a coisa mais linda desse mundo, principalmente essa parte, ó. Cada nuvem escura um arco-íris traz. Não é demais? Quando em teu coração reinar perfeita paz. Vocês vão ver que tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. Salmo 27, Salmo 28. Se você tá com a sua Bíblia aberta aí, maravilha! Cai pra dentro, nós vamos ler a Bíblia agora. Tá, moço e moça? Bora então. Olha só. O primeiro capítulo, capítulo 27, fala anelo pela esperança em Deus. O que é anelo? Você sabe? Anelo é de desejo, de aspiração, de desejo intenso. Então, Davi deseja a presença de Deus. É um salmo de Davi e nós vamos começar a ler agora. Bom dia, irmãos. Danilo chegou aí. Então, bora lá. Olha só, o Ricardo. O povo aí entrando. Vai mandando aviãozinho, vai mandando coração, que o povo vai chegando, né? Então, bora lá. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Olha só, presta atenção nisso. Se o Senhor é minha luz, se o Senhor é minha salvação, do que eu vou ter medo? Eu vou ter medo de alguém, eu vou ter medo de alguma coisa, eu não vou ter medo de porcaria nenhuma, né? É bem isso aqui. Se eu creio, nada temerei, nada temerei. É isso que está dizendo aqui, mas Davi está fazendo uma pergunta para quem? Para ele mesmo. Davi aqui está conversando com ele mesmo. Sabe o que significa isso? Que Davi está fazendo um solilóquio. Eu acho que fala é assim mesmo, gente. Nossa, é um trem difícil quando nós estamos estudando a Bíblia, né? Acho que é solilóquio mesmo que fala. Que é o ato de alguém conversar consigo mesmo. Isso não é coisa de doido, tá? Isso é um recurso dramático, literário, e que Davi nem sabia, mas era o que ele fazia, né? Um solilóquio. E aí Davi está aqui falando, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Precisa falar mais alguma coisa? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Porque eu sendo protegido por meu Pai, por meu Senhor, por meu Deus e Salvador, rocha firme, fortaleza, em quem me refugio, em quem me escondo, em quem me protege, em quem tenho confiança. Então, do que terei medo? Pode vir o que for, né? Davi falando. Ainda que um exército, porque só podia ser, né, gente? Porque Davi aqui é só guerra, inimigo. Então aqui ele fala, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. O coração dele não teria medo, ele não vai ter medo. Ainda que um exército venha contra ele, como de fato ele não teve medo, como de fato ele travou várias batalhas, várias guerras, estava nem aí.
Nem aí, porque ele tinha confiança sim em Deus, que Deus o resguardava frente às batalhas, assim como você deve ter essa confiança também em Deus, frente às batalhas que você trava, que graças a Deus, né, ao nosso bom Deus, não são batalhas de sangue, de luta corporal, mas que não deixa de existir batalhas espirituais, né, nas nossas vidas. Gente, o calor já tá começando. E aí ele pega e fala: e se estourar contra mim uma guerra, ainda assim eu terei confiança. Olha só, uma guerra. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Então ele diz aqui nesses primeiros versos que ele vai ter confiança em Deus, que ele continua tendo confiança em Deus, mesmo que venham os inimigos, mesmo que venham as guerras, mas uma coisa ele pede, uma coisa eu peço ao Senhor, e tenho buscado, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi. Estamos falando do Antigo Testamento, estamos falando de um momento em que Davi louvava a Deus em um tabernáculo. O que era tabernáculo, Lorena? Era uma tenda onde se adorava, porque neste momento histórico aqui ainda não existia em si o templo físico. Existia um tabernáculo, uma tenda, como se fosse um circo, mas era uma ideia, né, de um templo sem paredes, com lona, desenhado por Deus para Moisés construir, né? Aí, gente, se eu não tiver equivocado, foi Moisés mesmo. Enfim, depois esse é detalhes. Aí o que aconteceu? O rei Davi aqui neste momento, ele fala que ele quer buscar o Senhor, né, no seu tabernáculo, que ele quer poder passar o resto da vida dele adorando a Deus. E aí vamos trazer essa palavra para os nossos dias. Nos nossos dias nós temos consciência com o Novo Testamento, com a vinda de Cristo Jesus, que Deus habita no nosso coração. Então não há necessidade que a gente queira passar o resto da vida numa casa, numa igreja, num templo, para contemplar a beleza do Senhor, porque o Senhor já está em nós e o Senhor já é revelado em toda a natureza, em toda a contemplação que nós lançamos, o olhar que nós lançamos a tudo que Ele criou, às pessoas. Você vê Cristo no seu irmão, você vê Cristo na natureza, você vê Cristo no céu, no sol, no mar, embora nós não possamos reduzir, não pode haver esse reducionismo, porque Deus está em tudo isso, mas Deus não é nada disso, entendeu? Porque às vezes tem gente que começa a adorar uma lua, porque aí às vezes tem gente querendo adorar um sol, uma árvore, pelo amor de Deus, não é essa a ideia. Você contempla Deus na criação, mas a criação não é Deus, até porque Deus é o criador de tudo, né? Ele não é uma criatura, ele é o criador. Beleza. E aí aqui, o que a gente tira dessa mensagem aqui de Davi? Que ele queria estar na presença do Senhor. Nós também queremos estar na presença do Senhor e Cristo nos oportunizou estar na presença do Senhor eternamente, né? Com a vinda de Cristo, nós temos essa possibilidade de habitar com o Senhor eternamente e buscar sempre a sua sabedoria e estar sempre contemplando a sua criação, ok? E aí ele continua: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. Sabe que pavilhão é de pelotão, né? De exército, essas coisas. Eu até tentei falando de exército. Mas o que ele quer dizer aqui? No dia da adversidade, no dia da guerra, no dia da aflição, no dia do que você estiver passando aí, da problemática que for, não se preocupe, porque você está dentro do refúgio de Deus. Você está dentro da segurança de Deus. Você está dentro do exército de Deus. Você está dentro da tenda de Deus. Até para o sol. Não sei se vocês estão seguindo aqui o estudo desde o início. Até para o sol. Nós já vimos aqui que Deus fez uma tenda para guardar o sol. Você acha que para você não? Então, olha só.
Aqui fala que você não precisará temer mal algum, porque o Senhor te guardará em seu refúgio, no seu recôndito, no seu tabernáculo. A linguagem daquele tempo, ele entendia que Deus o guardaria no tabernáculo. Nós entendemos que Deus nos guarda como? Deus nos guarda e habita em nosso coração. E nos acolhe e nos eleva sobre uma rocha. Aqui fala que além de Deus te abrigar, ele te eleva sobre uma rocha. E inclusive nós estamos protegidos em Cristo, né? Cristo nos protegeu, Cristo nos salvou. Então também fomos elevados nesse sentido. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, acima dos inimigos que me odeiam. Eu serei coroado, porque você é a criação de Deus que foi coroada, né? No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Tá vendo? Faz de novo aqui menção ao tabernáculo. Como eu já disse, o tabernáculo no nosso tempo não existe. Essa ideia do tabernáculo, nós somos esse tabernáculo, nós somos esse templo. E você não precisa mais oferecer sacrifício, porque o sacrifício perfeito já foi oferecido, que é o próprio Cristo. Então você apenas tem que louvar e agradecer ao Senhor e louvar com o seu ser, com a sua vida. Você tem que ser uma constante oração, um constante louvor. Meu Deus, eu acho que hoje eu tô falando meio rápido, né? Ou meio forte demais, tá me dando medo. É minha garganta, sabe? Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Davi pedindo. Ao meu coração me ocorre, olha, o que me ocorre ao meu coração? Eu buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Olha o que acontece aqui. Ao meu coração me ocorre. Quem fala ao seu coração? É a própria voz de Deus. Você escuta a voz de Deus no seu coração. Então ele fala aqui: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Quem está falando para ele buscai a minha presença? O próprio Deus está falando no coração dele: buscai a minha presença. E ele vai e fala: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, jamais. Não rejeites com ira o teu servo, não rejeites com ira a minha vida, Senhor. Tu és o meu auxílio e não me recuse, não me desampare. Deus da minha salvação, não me recuses, não me desampares. E aqui fala, por quê? Se meu pai e se a minha mãe, quantos de vocês não foram abandonados por pai ou por mãe? Isso acontece tanto, né? Porque se meu pai e se minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O Senhor me aconchegará. Sabe que isso aqui para mim foi algo tremendo? Porque olha só, quando Deus te fez, Ele não te fez grudado em ninguém. Quando Deus te idealizou, Ele não te fez grudado em ninguém, não. Nem a pai, nem a mãe. Você veio para essa terra sozinho. Deus te fez sozinho. Só que aqui está falando o seguinte: se o seu pai e a sua mãe, que foi encarregado por Deus de te criar, de te aconchegar, de te dar um lar, de ser o seu refúgio aqui, Deus confiou ao pai e à mãe para a proteção de teu filho. Se o seu pai e a sua mãe não foi capaz de fazer isso, fique em paz. Fique em paz, porque o Senhor te acolhe. O Senhor te acolheu e Ele sempre te acolherá. Ele é o seu aconchego. É nele que você se refugia.
Homens são falhos, pai e mãe são falhos, são humanos, são suscetíveis de erro, tiveram lá suas lacunas por conta da criação anterior que tiveram, de repente também não foram criados por pai, por mãe, então eles te deram o que era possível te dar. Agora, se você esperou muito, se você teve expectativa, maldito do homem que fica esperando em outro homem. A sua esperança, a sua expectativa, a sua proteção vem somente de Deus. E ele está dizendo aqui que embora pai e mãe te desamparem, ele nunca te desamparará. Então fique em paz com essas bobageiras aí. Bobageira, será que existe essa palavra? Fique em paz com essas lacunas afetivas que muitas das vezes vocês têm de pai e mãe. Perdoe pai e mãe, deixa pai e mãe em paz e vai cuidar da sua vida em paz. Porque quem te ampara, quem te protege, em quem você deve se refugiar é em Deus, ok? Tá, aí ele continua falando: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Olha só, o que a gente tem que pedir? Como eu acabei de dizer, a gente não tem que se espelhar em homens, a gente não tem que gerar expectativa em homens, e a gente tem que aprender a caminhar o caminho que Deus trilhou, o caminho que Jesus trilhou. E qual foi esse caminho? É interessante porque aqui nessa Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, fala assim, ó: ensina-me, Senhor, o teu caminho. E ela nos mostra quais caminhos que o Senhor veio percorrendo. Olha só, e quais caminhos que Deus nos guia. Deus nos guia por caminhos maravilhosos. Deus nos guia por caminhos inesperados. Deus nos guia por caminhos planos. Ele é quem aplana os caminhos para você conduzir com as suas perninhas por esses caminhos. Porque às vezes a gente tem essa sensação de que a gente quer que Deus anda pela gente, né? Ele já aplana os caminhos. Ele já torna os caminhos retos. Agora cabe as suas perninhas andarem por esse caminho. Deus, ele te guia pelo bom caminho. 4. Deus, ele te guia pelo caminho eterno. Em Cristo nós recebemos esse caminho eterno, que nos leva à eternidade. 6. Deus, ele te leva pelo caminho do deserto. Deserto em Deus é ensino, é aprendizado. Deserto é escola de Deus para a sua vida. Deus, ele te leva, ele te guia pelo caminho da glória eterna. Então, olha, aqui só foram as citações de 7 caminhos que Deus nos guia para que possamos dar continuidade aqui aos Salmos, tá? Para quem está chegando aí agora, estamos estudando os Salmos 27, ok? Estamos no versículo 11. Ensina-me, Senhor, então, o teu caminho, Senhor. Eu quero caminhar conforme a tua vontade, conforme os teus propósitos, conforme os teus desígnios. E guia-me pela vereda plana. Eu quero esse caminho plano, que o Senhor vai na frente endireitando e eu passando, sabe? Endireita, Senhor, o meu caminho, torna o meu caminho simples. E por causa dos que me espreitam, Senhor, é que eu peço que o Senhor passe à frente, para que eu não caia em uma armadilha, para que eu não caia num buraco, para que eu não seja corrompido. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim eles se levantam. Não me deixe, Senhor, no capricho dos meus adversários. Não me deixe ser enganado pelos meus adversários, ser manipulado pelos meus adversários, que levantam falsas mentiras, que levantam tanta crueldade, os que só respiram crueldade. Eu creio, Senhor, que verei a sua bondade na terra dos viventes. Espero pelo Senhor. Você aí mesmo, fala assim, ó: se você espera no Senhor, então tenha bom ânimo. Por que você anda desanimado? Quando você confia em Deus, você tem bom ânimo. Você fortalece o seu coração. Você espera nele e é ele que tudo fará. E é ele que tudo fará. Você confia que ele tudo fará. Mas você faz a sua parte, gente. Oração é falar e ação, não é não?
Então é isso. Olha, o Salmos 27 foi essa explanação aqui que nós acabamos de ler. Agora vamos partir para o Salmos 28, senão não dá tempo, né? Porque a pessoa fala pouco. Respira, toma uma água. Ai, gente, pra ir tá quente ou é só aqui no Goiás que fez frio um dia e sumiu? Frio aqui foi um dia e sumiu. Não dá pra ficar feliz, sabe? Quer dizer, dá, gente, dá sim. Nós temos muitas coisas para ser feliz. Na verdade, assim, o que dá pra ser é feliz o tempo todo, né? O que não dá pra ser é alegre o tempo todo. Porque, assim, felicidade nós temos já dentro da gente em Deus. Agora, alegria, às vezes, assim, quando o tempo tá muito quente, não dá pra ficar muito alegre, né? Nós fica meio entristecido, mas depois nós voltamos na real. Cai na real. Então, vamos lá. Salmo 28. Súplica e ações de graça. O que é súplica? Gente, sempre, para de preguiça, tá? Ah, essa palavra me parece um pouco diferente. Então, vamos lá no dicionário aqui, o computador tá aqui na frente. O que é súplica? Pedido insistente e humilde. Desesperado. Oração a Deus ou a um santo para obter uma graça muito grande. Então, olha só. Súplica é esse pedido insistente. Davi agora tá vindo aqui fazendo um pedido insistente. E ações de graças, agradecendo também tudo aquilo que ele já recebeu. Isso que Davi sempre faz é muito bonito, gente. Davi pede e ele confia tanto em Deus que ele já agradece. Ele pede e já agradece, ele já sabe que recebeu, porque ele confia naquele que ele deposita toda a sua esperança. Então vamos lá? Olha só. Gente, eu peguei esse sotaque baiano, agora tá difícil, porque tem uma tal de Larissa lá no nosso grupo, metanoiado, sabe? E a bichinha fala assim, tem alguém me ligando. Oh, gente, se for o Pablo eu atendo, mas se não for, não é. Não dá, querido. É lá no nosso grupo, ele não sabe que eu tô online. É uma pessoa lá do nosso grupo que não sabe que eu tô online. Por favor, alguém pode avisar lá no grupo que eu tô online? Gente, não pode me ligar agora. Olha só, então vamos lá. Salmo 28. Súplica e ações de graças. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não seja surdo para comigo. Oi? Davi virou para Deus aqui mesmo e falou assim: Senhor, não seja surdo para comigo. Gente, mas Davi era danado, né? Mas por quê? Intimidade. Senhor, parece que o Senhor não me escuta. Dá na mesma, sabe? Quantas vezes você já não falou isso para Deus? Só que aí quando a gente ouve essa expressão aqui de não seja surdo para comigo, você pensa, meu Deus, ele tá falando para Deus, não seja surdo. Ou é a mesma coisa quando você fala, Senhor, o Senhor não me ouve. Tá vendo? Parece desrespeitoso. Não, parece intimidade. Porque se você estiver pensando isso, Senhor, o Senhor não me ouve, e falar assim pro Senhor, Pai, eu sei que o Senhor tá ouvindo aí, Deus sabe do seu coração, Deus sonda seu pensamento, seu coração. Então, assim, não vai ser falso, sabe? Você pode falar com Deus assim, tete a tete, de amigo para amigo mesmo. É lógico que você tem que ter respeito, né? Mas quando você tem intimidade, você pode rasgar seu coração. Você pode falar o que você tá pensando mesmo. Senhor, às vezes eu tenho a sensação que o Senhor não me ouve, né? Que o Senhor parece que tá surdo aqui, ó. É o que o Davi tá falando. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não seja surdo para comigo, para que não suceda. Se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Senhor, não seja surdo para comigo, para que se o Senhor ficar, já que o Senhor não ouve, o Senhor também não fala, já que o Senhor também está calando e não me fala nada, que eu não venha a morrer. Há muitas pessoas, né, gente, que estão aí mortas-vivas pela vida, né? Andam como mortos por nós, porque não ouvem a voz de Deus, não falam também com Deus, perderam totalmente as expectativas. Mas nesse momento aqui, Davi se rasga e pede: Senhor, ouve-me as vozes suplices. Ouve a minha súplica, ouve o meu pedido insistente, humilde, desesperado. Quando a ti eu clamar por socorro. Nossa, Davi era muito dramático.
ele era poeta, né? Eles têm essa tendência, assim. E aí ele fala, ó Senhor, né? Tenha compaixão de mim quando eu pedir socorro. É porque tá na hora, Senhor. Socorro, não dá pra gente esperar mais um pouquinho, não. Tem que ser de imediato. Parece que o Senhor não tá ouvindo, porque o Senhor não tá me respondendo. Davi tá falando assim pra Deus. E aí, quando erguer as mãos para o teu santuário, Senhor, se eu tô aqui no teu santuário, no teu tabernáculo, com as mãos levantadas, reconhecendo a sua soberania, pedindo que é socorro, que é pra ontem, por favor, Senhor, me ouve. Davi tá aqui desse jeito, né? E aí ele pega e fala, não me arrastes com os ímpios, não me arraste com os perversos, com os que praticam a iniquidade, Senhor. Me salva, pois os que falam de paz ao seu próximo, os que falam ao público, né? Os quais... não, calma aí, gente, essa parte aqui é interessante. Isso aqui eu li, fiquei pensando, tem umas coisas assim meio parecidas acontecendo aqui na Trindade, sabe? Vamos ver o que a palavra fala dessas coisas que tá acontecendo aqui na cidade. Não sei se vocês viram aí o furduns que tá aqui na cidade. Olha só, posso estar interpretando errado, mas eu vi dessa forma. Ó. Davi falando, não me arraste com os ímpios, os perversos, com os que praticam a iniquidade, salva-me. Os que falam de paz ao seu próximo, aos quais esses iníquos, né? Essas pessoas perversas que falam de paz ao seu próximo, que falam de paz ao seu público, porém no coração tem perversidade, tem maldade, tem engano, tem roubo, tem expropriação. Isso não tá na Bíblia. Paga-lhes. Aí Davi pedindo, ó, paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. Se eles semearam, agora eles vão ceifar. Tem compaixão, Senhor, dos que não tem nada a ver com isso. Porque muitas pessoas entraram de paz no meio desses malfeitores. Que apenas eles respondam, Davi fala. Esses que roubaram, esses que expropriaram, esses que falam de paz, mas o Senhor sabe do coração dessas pessoas, que apenas eles respondam. Quem não tem nada a ver com isso, Senhor, venha ao socorro deles. Davi falando. Naquela época, né? Essas coisas aqui acontecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, essas pessoas que não agem em conformidade com o que o Senhor estabeleceu, que também não atentam para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. O que vai acontecer com isso, com essas pessoas? Juízo de Deus. Essas pessoas que não atentam para a palavra do Senhor, o Senhor as derrubará e não as reedificará. Bendito seja o Senhor, porque Ele ouviu as minhas súplicas. Tá vendo aqui que não tá errado ter intimidade com Deus? Davi começou falando que Deus estava surdo porque não ouvia ele, porque não respondia a ele, e pedindo pelo amor de Deus tem que ser rápido, Senhor, é socorro que eu tô pedindo. E agora ele já tá aqui falando, ó, que Deus ouviu, intimidade. Bendito seja o Senhor, porque ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu escudo, e é nele que o meu coração confia. Maldito do homem que fica acreditando em outro homem aí, esperando em outro homem. O seu coração tem que confiar em Deus, porque é Deus que te socorre. Por isso, ele será sempre socorrido, porque o coração dele está sempre esperando o socorro apenas daquele que sempre poderá socorrer, em toda e qualquer circunstância. Só que você não entende, né? Silêncio de Deus também é socorro.
também é resposta. Tá, e aí ele fala, eu fui socorrido, e o meu coração exulta, e o meu coração se alegra, e com o meu cântico eu te louvarei. O Senhor é a força do seu povo. O Senhor é a força do seu povo. O Senhor é a força daqueles que confiam nele, que confiam em seu nome, né? E em ti eu me refugio. O Senhor é o Salvador do ungido. E o Senhor é quem salva o teu povo, é quem me salva, é quem salva você e nos abençoa. Nós somos herdeiros em Cristo e nos apacenta. Vocês devem ter visto aqui o dia que a gente estudou o Salmo 23, né? 23 mesmo, gente, fala das ovelhinhas. Que nós somos ovelhas. Ovelhas nas mãos do nosso Senhor, pastor. Deus, nosso pastor. Então aqui fala, apacenta-nos, Senhor. Como no rebanho de ovelhas que nós somos. E exalta-o para sempre. No poder da sua bondade é o que pedimos. Nos exalta para sempre. No poder da sua bondade é o que pedimos. Gente, essa foi a palavra de Deus. A gente leu o Salmo 27, Salmos 28. E aqui tá muito quente. Eu vou pegar minhas coisas e vou lá para a sala. Porque aqui, esse horário é impossível, sabe? Vou pegar aqui todos os estúdios. Vamos enfiar isso aqui para ficar mais fácil. E vamos... Continua aí. E agora a gente vai para a parte das perguntas, tá? Aqui eu acredito que vai estar um pouco mais fresco. Acho que é melhor ficar na mesa, né? Nossa! Porque senão... Ai. A pessoa não aguenta o calor que tá fazendo, gente. Olha, ainda mais que eu tô com essa roupa, ó. Vou falar que nem meu esposo, eu já tô com pizza. De tão quente que tá aqui, ó. A pessoa ainda de cabelo solto. Tem que manter, né, gente, o estilo. Por isso que o cabelo tá solto. Olha só, vocês entenderam aí o estudo? Se tiver alguma dúvida que esteja ao meu alcance, né, de responder, tá tudo ok aí? Luz, câmera, ação, continuando. Para quem chegou aí por agora, a gente tá estudando Salmos 27 e Salmos 28. Daí, eu acredito que tudo que o Salmo se predispunha em falar, eu disse. Que é essa questão da segurança, da gente manter a segurança em Deus, o verdadeiro seguro. Ah, inclusive o tema do estudo de hoje é: o seguro não morreu de velho. O seguro não morreu de velho. E aí, o que acontece? O verdadeiro seguro que veio de Deus não morreu de velho. A gente usa esse ditado, né? O seguro não morreu de velho. O verdadeiro seguro que vem de Deus, ele não morre. E aqui fala da vida atribulada de Davi, que pede ao Senhor que seja guardado e fica tranquilo, porque sabe que Deus lhe guarda. E ele entende que a segurança dele não vem de homens, a segurança dele vem de Deus, que a segurança dele não vem da própria força dele também, que ele busca sempre a face de Deus, a confiança dele está em Deus. É um texto lindo, né, gente? Realmente é um texto lindo que mostra a expressão de fé, a fé verdadeira de Davi, a esperança de Davi, a segurança de Davi, que ele tem proteção para lutar contra os seus inimigos, que ele sempre acredita que vai vencer, e ele sempre espera no Senhor, e ele já agradece em Deus, e ele age pela fé, e ele tem confiança, e ele tem comprovação da fé dele. Ele sempre clama ao Senhor de maneira bem direta, com a intimidade que ele tem em Deus. Ele entende que Deus é o seu escudo, ele entende que Deus é a sua fortaleza. Enfim, são todas essas questões que os Salmos 27 e os Salmos 28 nos apresentam. E agora vamos para as perguntas, senão não dá tempo.
O salmista, gente, perguntas do estudo do Luiz Saião, tá? Professor Luiz Saião, pastor Luiz Saião, da IBNU, tá bom? Ele tem um aplicativo que se chama Rota 66. Você pode baixar esse aplicativo no seu celular e fazer o estudo bíblico de toda a Bíblia. Um estudo acompanhado, tirando dúvidas. Maravilhoso. É o que vem me dando muita clareza. Sempre quis fazer um estudo bíblico. E agora eu tô fazendo e passando para vocês o que eu entendo. Pergunta 1. O salmista está de fato orando ou falando sozinho? Este comportamento não é meio estranho? Bom, é o que eu disse para vocês, que Davi está fazendo aqui o quê? Um solilóquio. Não sei se pronuncia assim. Isso é um estilo literário onde o dramaturgo, a pessoa que está escrevendo, né, fala com ele mesmo. E aí, o que a gente fala? Mas quem fala sozinho é maluco. Nesse caso, não. É uma santa maluquice. Quando você fala com você mesmo, buscando se entender em Deus, isso é saudável, viu? Isso é higiene mental, isso é espiritual, uma higiene espiritual, é uma coisa boa. Você falar com você mesmo. Fazer essa limpeza, né? Se conectar a Deus, se colocar em meditação, gente. Meditação não é algo místico, tá? Meditação é você contemplar a natureza de Deus, é você contemplar você e Deus, esse elo que vos liga, você interiorizar, você se ouvir, você prestar atenção em você, nos seus sentimentos, nas suas dores, nas suas emoções e entregar isso a Deus e depositar isso em Deus. Isto é uma maravilha para a sua saúde emocional e mental. Eu fico muito sozinha aqui na minha casa e eu sempre coloco tudo que eu tô fazendo assim junto com Deus. Eu estou sempre conectada, né? Eu estou sempre muito ligada a Deus. É Ele que está aqui o tempo inteiro comigo e é com Ele que eu falo. E por isso, nem por isso eu sou maluca, gente. Isso é uma santa maluquice. Uma santa maluquice, se vocês acham que isso é maluquice. Pergunta 2. Parece que a segurança do salmista está no santuário. Podemos concluir que na igreja não acontece nenhum mal. Imagina, a gente já viu assassinatos dentro de igreja, né? Gente que chega atirando dentro de igreja. Oh, meu Deus do céu, é cada maluquice. Mas a questão é, como eu expliquei para vocês, Davi aqui, ele acreditava que Deus estava no tabernáculo. Ainda se tinha essa visão de Deus em um espaço físico e limitado ali, delimitado aquele território. Mais propriamente na Arca da Aliança. Agora, hoje, com a vinda de Jesus Cristo, Cristo habita em mim, no meu coração, no seu coração. Então não tem essa necessidade dessa conclusão de que, igual o salmista aqui, de que Deus está em um lugar, habita um lugar. Chegou alguém aqui, gente, como que faz? Quantas horas? Eu não posso atender, as pessoas não sabem que eu estou em live. Não tem condição. E aí, o que acontece? A gente pode concluir que na igreja não acontece nenhum mal? Não, nós não podemos ter esse tipo de conclusão. Deus habita em você. Ele não se limita a um espaço geográfico. Isso não é verdade. Que se tenha proteção em um lugar específico, mas você tem proteção em Deus. Eu acredito que deve ser, não é ninguém assim, gente, de algo que eu esteja esperando, porque eu normalmente não recebo ninguém aqui sem a pessoa avisar. Então pode ser alguém que passou na rua assim fazendo alguma pesquisa, coisas do tipo. Tá. Se chamar de novo, né? Pergunta 3. Só um momento. Oi. Tá, só um momento.
Gente do céu, é capaz que eu não queria almoçar, né? Era meu almoço, vocês acreditam? Que situação. Tá. Então vamos continuar. Olha só. Eu não sei se a gente tá com tempo. Mas enfim, qualquer coisa, depois eu volto e respondo as perguntas. Então vocês entenderam que Deus, ele não habita um local específico. Obrigada, Roberto. Ele habita uma morada. Então não é verdade. Ele habita em você. Você que é uma morada. Então não é verdade que se tenha proteção em um lugar específico. Não se limita a um espaço geográfico. Essa ideia de pensar que lá na igreja você está protegido não faz sentido. E a terceira pergunta. Já Deus é a nossa segurança, não precisamos nos preocupar com mais nada? Posso deixar a porta aberta em casa? Posso dormir sossegado com a chave do carro na ignição? Será? Lógico que não. As pessoas, elas exageram também. São salmos davídicos isso aqui, tá bom? E o próprio Davi, ele era muito estratégico. Ele se posicionava em guerra, ou vocês acham que ele ia pra guerra com a cara e a coragem? Ele era muito estratégico. Então aqui, gente, fala da segurança que você tem em Deus. Não é essa segurança como se você tivesse blindado de bala, não. Como se você tivesse virado um super-herói. Essa segurança aqui, ela é uma segurança emocional, ela é uma segurança psicológica em Deus. Agora, irresponsabilidade não tem nada a ver com essa expressão de fé. Você não vai andar. Agora eu vou dormir com a porta aberta, nem com chave na ignição, e nem vou achar que eu sou protegida contra bala. Por favor, não é isso. Pergunta 4. O Salmos 28 começa chamando Deus de surdo. Isso não é uma irreverência total do salmista? Não. É o que eu até expliquei para vocês. Que é uma segurança absoluta que o salmista tinha. Aliás, é verdade, é estranho, mas é muito direto, é uma intimidade que o salmista tinha com Deus, que ele tinha essa liberdade de falar diretamente, com essa proximidade, com essa franqueza, com essa posição de criança, com esse coração de criança aberto, dessa forma genuína, né? E é melhor ser assim, transparente, do que ter uma atitude religiosa, formal com Deus. Deus quer realmente que você seja transparente com Ele, tá bom? E vamos para a pergunta 5, agora eu tô acelerada, né? Hoje é dia do aceleramento. Como entender o Salmo 27, versículo 4? Ele não é abstrato demais? 27, 4. 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O salmista pede o quê? Uma segurança absoluta. Ele quer ter um relacionamento profundo com Deus, contemplar a beleza do Senhor, que é o que nos atrai em Deus, a sua bondade. Ele busca essa proteção no templo, aquela visão que ele tem de templo ainda, de que a proteção estava ali. Ele busca essa proteção nessa meditação da palavra, essa orientação que ele buscava ali no templo para ter relacionamento com Deus, o que hoje não é tão necessário, né? Nós sabemos que esse relacionamento com Deus, essa intimidade, entra para a porta, entra para o seu quarto, fecha a porta, você e Deus trocam uma ideia, entendeu? Busca se alimentar na palavra, busca direcionamento na palavra. Não necessariamente você precisa de ir no templo para ter intimidade com Deus. A ideia de ir numa igreja é, muito boa, porque há necessidade sim de se estabelecer uma comunhão. Não adianta nada você aprender a palavra de Deus, você aprender tudo na teoria, mas não ter vivência. Você precisa dessa vivência. E é bom que você tenha vivência com pessoas que busquem os mesmos princípios e valores, né? Meu esposo disse isso na nossa live lá de sábado. E agora a conclusão. Quem crê, confia e sente-se seguro. O seguro da parte de Deus jamais morrerá ou acabará. A lição de hoje, a segurança que você tem comprova em quem você tem confiança. Quem crê em Deus, confia e sente-se seguro. Você já deve ter encontrado muitos negativistas de plantão
que sempre enfatiza o negativo, o errado, o que vai acontecer. É impressionante que ninguém irá muito longe sem a verdadeira expectativa de que Deus está no controle da situação. É que Deus é a esperança. E o salmista aqui, ele crê, ele tem essa confiança em Deus, ele tem essa segurança que só vem quando há verdadeira confiança em Deus. Então, a segurança do salmista está em Deus. A sua confiança, se ainda não está, deveria estar em Deus. Concluímos nosso estudo de hoje. Porque nos foi olha, amanhã nós vamos estudar os Salmos 29. E o nosso tema de amanhã é mais poderoso que um tsunami. Tsunami. Falou? Ai, agora respira. Meu Deus, que corrido foi isso aqui hoje. Ai, gente. Acho que não vai dar tempo, né? De ler nada aqui, se brincar. Não sei. Será que eu desbravei os territórios aqui? A live nem vai acabar. Porque já faz um tempinho que nós estamos aqui, né? Ai, deixa eu ver se teve alguma dúvida, alguma pergunta. Se não der tempo de responder, vocês me mandam as perguntas no direct, tá? Eu vou colocar lá uma caixinha de pergunta. Mas enquanto isso eu vou falando aqui, se der tempo. Bom dia, Grace. Depois da live eu vou falar contigo. Tá bom, Kleber. Bom dia, continua que eu quero você em La Casa Digital. Gente, hashtag... Ou se fosse votação eu ia pedir, gente. Não é, né? Então, que seja feita a vontade de Deus. Titia Loren Lores é top. Obrigada, Roberto. Minha prima Samara entrou aí. Beijo, Samara. A Loren Lores ficou parecendo que estava narrando um jogo de futebol. Gente, sabe o que eu fiquei me sentindo? Sabe aquelas campanhas políticas que o povo tem tempo estabelecido pra falar? Nossa, eu queria poder falar isso, sabe? Mas não podia, gente. Eu tive que ir tirando ali o que eu ia falar. Nossa, cada vez que eu gravava eu tinha que acelerar mais ainda. Olha, quem não entrou na live desde o início, veja a live desde o início. E vai ficar salvo aqui, tá, gente? Fica salvo aqui, fica salvo no YouTube. E vocês bomba aí esses canais aí, manda essas mensagens pro povo, se tá fazendo sentido pra você. Bom dia aos demais. Povo, tudo que entrou aí que deu bom dia. Porque, ó, tem um tal de cinquentão pode. Esse é novo aqui, gente. Eu não lembro desse nome. Porque eu ia pegar pé, porque eu achei interessante, ó. O nome ficou marcante. A Gleide, né? A Gleide é minha mãe, 459. Acho que minha mãe atual não tá aqui, então ela não vai achar ruim. Olha só, o Rafael, da igreja que nós pertencemos, entrou aqui, da Igreja de Deus. A Gleide, cada um cuidando da sua vida. Já é de bom tamanho. Sim. Aqui está frio, mas com sol, Kleber disse. Deveria estar aqui. Ah, eu queria, gente, estar em outro lugar mais fresco. Queria mesmo, eu sou muito calorenta. Minha irmãzinha também. Isso não é hormonal, viu, gente? Não é idade. Eu tenho uma irmã de 8 anos, ela também sente esse mesmo calorão que eu. Super natural. Fernanda Assis entrou aí. O pessoal da Trindade que hoje entrou. Como essas lives de salmos mudaram a sua percepção de quem você é em Deus? Então, na verdade, não essas lives, né? Porque o estudo de salmo, eu já tinha realizado boa parte dele. Eu venho estudando de novo aqui com vocês. Mas, gente, olha, cada vez mais que eu estudo a palavra, e olha só, quando eu estudei eu tive uma visão, agora que eu tô explicando, eu tô tendo outra visão. Então, assim, quando você pensa que, eu já estudei isso, não vou estudar de novo, cada vez que você volta, aquela palavra vai fazendo mais sentido ainda para sua vida. Então, quando se fala que há essa necessidade de estar sempre buscando a compreensão, até porque eu tenho buscado esse entendimento daquele contexto, daquela época, o que aconteceu, o que estava acontecendo, se aplica a nós, se não aplica a nós. Então, gente, faz toda a diferença. E o que eu acho mais impressionante na minha relação com Deus, em relação à palavra do que eu venho estudado, é que Deus é o mesmo, viu? Aquele mesmo Deus de Davi que travava batalhas com ele trava batalhas comigo. Porque às vezes a gente tem uma sensação de que Deus mudou. Na verdade é o mundo que mudou, todo mundo mudou, mas Deus é o mesmo. O mesmo Deus que deu seu próprio filho por amor a nós, ele permanece, gente. Ele permanece nos amando e a gente esquece.
Então é bom você ver todo o mover da história para você entender que Deus estava em todo o mover da história e Ele continua no mover da sua história também. A sua história está sendo escrita, você faz parte dessa Bíblia que está sendo escrita agora. E às vezes a gente esquece disso. Então a Bíblia ela não nos deixa esquecer e ela nos mostra histórias tristes e ela nos mostra histórias reais. E ela nos mostra acontecimentos daquela época que permanecem hoje. Ela é tão viva, ela é tão rica, ela é tão atual. Então, assim, é um livro que nunca se ultrapassa. Naquela época, ele fala a linguagem daquela época, na nossa época, a gente pega a Bíblia e entende. Então, assim, nossa, só estudando mesmo para entender. E eu acredito assim, ó, todo ser humano deveria ler a Bíblia. Todo ser humano deveria ler a Bíblia. Toda porcaria que você compra no mercado, você lê um manual de instrução. Você não lê o seu próprio manual. O seu próprio manual. Como que você entende as relações humanas? Por que você não entende? Essa é a verdade. Porque você não busca entender. Porque você prefere viver no engano do que buscar entender a palavra de Deus. E a palavra de Deus é revelação para a sua vida. De como você deveria entender a sua vida, levar a sua vida. Roberto diz, leva o celular, atende. Falei, a terceira pergunta. Aqui em São Paulo está chegando 7,8 graus. Aqui eu acho que deve estar 30 graus hoje, tranquilo. Gente, a live, impressão minha ou eu destravei aqui? Que ela não vai acabar. Vai, tô começando a achar isso. Eu acho que ela tá acabando. Acho que agora ela tá acabando. Se estiver acabando... Se não estiver acabando... Deixa eu ver as horas. Aqui no celular não dá pra ver, né? Que eu tô aqui pensando, nossa, parece que eu já falei tanto, parece que eu já corri tanto, já tirei dúvidas. Falta 3 minutos, gente. Mas eu não tô boa nesse negócio, né? Olha só que eu corri, que eu respondi pergunta, que eu atendi a porta. Rensga. Porque eu tô fazendo narração de futebol ultimamente, né? Por isso que eu tô ficando efetiva, assim. Vocês querem que eu mostre minha pia pra vocês? Misericórdia, alguém tem que cuidar da minha casa, gente. Eu já peço almoço, porque não tá dando tempo de fazer almoço. Vou mostrar pra vocês. Não é vergonhoso mostrar a minha pia. Não vou mostrar, não. Eu vou mostrar pra vocês a planta que eu mostrei esses dias pra trás. Olha aqui o jeito que ela já tá. Olha só. Tá pra sair. Eu tinha falado pra vocês, né? Deus aqui, ó, colocou 3 botõezinhos aqui protegidos, né, dentro desse revestimento, ó. Aí esses 3 botõezinhos saíram aqui agora. Se Deus protege a planta, né? Foi isso que eu tinha dito. Quanto mais você. Gente, então é isso. Foi muito bom estar aqui na presença de vocês. Eu vou encerrar a nossa live. E se tiver alguma dúvida, eu vou abrir as perguntas, tá? Aí vocês podem direcionar as perguntas. Discípula do Titi. Não destravou, não. Gente, eu não sou discípula do Titi, eu sou discípula de Deus. Ó, então falou, tchau pra vocês, fiquem com Deus, beijo da titia. Que a Carol Marçal me perdoe. Vocês viram isso lá? Por estar querendo pegar esse título de titia. Meu esposo falou assim, que história é essa? Se ele é o titio, você querendo ser a titia? Eu falei assim, não, gente, por favor, não faça bagunça. É só um título. Então foi isso, beijo, beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Vai cuidar da sua vida.